Olá a todos, bom dia. Então teremos nosso workshop de 3 dias. Primeiro dia de palestra sobre Order Block. Vai ter 2 palestras sobre o Order Block. Lição 1 e 2, e esta é a 1. A segunda palestra será mais aprofundada sobre o Order Block. O primeiro é mais básico sobre o Order Block. Vamos começar. Aqui, vamos analisar a definição do bloco de ordem. Um order block é basicamente uma área de consulta, ou uma faixa de preço onde há compras ou vendas significativas. Ordens foram executadas no passado, então uma consolidação de preço. Uma zona de consolidação. No frame de tempo inferior, há um bloco de ordens. Na origem de um frame de tempo maior. A ação de preço em intervalo é uma consolidação. A consolidação gera um bloqueio de ordem, no gráfico de maior tempo. Vamos analisar nosso perfil de ordem 1. Aqui, um bloqueio de ordem de alta prioridade. O perfil 1 tem 2 cenários distintos. Probabilidade alta 1. Vela oposta em tendência com o Fair Value Gap. Baixa probabilidade 1. Candle oposta em tendência sem intervalo justo. Então, em nossos primeiros cenários, nós estamos recebendo um bloqueio de ordem com Fair Value Gap. E em nossos cenários de baixa prioridade, estamos recebendo um bloqueio de ordem sem limite de valor justo. Vamos ver como... Veja no gráfico. Aqui está um exemplo de cenário de alta probabilidade. Você pode ver que temos um bloqueio de ordem. Última vela de baixa antes de um movimento para cima. Então, em cenários de alta probabilidade, nós temos uma vela oposta. Em uma tendência com episódios de variação, uma vela oposta no meio da tendência. A tendência é bullish e a vela oposta. O último acampamento de baixa vem com uma lacuna de Fair Value. Então, o preço subiu, gerando o Fair Value Cap posteriormente. Isto, faixa de valor justo com bloqueio de ordem, transformou-se em uma zona de suporte muito alta. O preço desceu. Ele acertou um gap de voleio e depois subiu. O alvo foi este recente igual em relação alto ou liquidez de baixa. Então, em um cenário assim, você executa assim que o preço toca no gap de Fair Value e seu stop loss fica no fundo deste bloco de ordens. O preço também pode tocar no bloco de ordens, certo? Em alguns cenários você verá. Este bloco de ordens é um pouco maior, mas chega como uma vela. Então, quando é um pouco maior, aguardará que o preço toque o orbe. Executar após o corpo do bloco de ordens. Quando o bloco de ordens é pequeno e temos uma lacuna de Fair Value, então você pode entrar pelo gap de Fair Value. Espero que tenham entendido. Quando o bloco de ordens é pequeno assim, e vem com um ganho de equilíbrio, vamos executar a lacuna de Fair Value. Quando o bloco de ordens é maior, você reconhecerá velas maiores como aqui. Temos velas maiores do que as suas. A entrada será no corpo do bloco de ordens. O preço retraçará um pouco mais fundo. Quando o corpo da ordem é maior. Este é o nosso cenário de alta prioridade. Bloqueio de ordens com furo de câmbio. Vamos analisar o cenário de baixa proliferação. E aqui, temos um bloco de ordens. Mas não há brecha de valor, certo? Temos uma faixa de valor, mas aqui em cima. Agora, observe este cenário. Temos o order block e no próximo candle. Temos a brecha de valor. Temos ordem de bloqueio e no próximo temos uma lacuna de Fair Value. É por isso que é um cenário de baixa prioridade. Isso é um bloqueio de ordem de baixa probabilidade. Se veja o preço em tendência, e então uma vela oposta no meio do trilho. Nesse caso, preferiria ver um Fair Value. Cabo com a última vela de baixa. Ou uma vela de perto-se. Aquele bloco de ordens não vem com um gap de valor justo. Eu não estou interessado estatisticamente. Este bloqueio de ordem com FV fornece mais vencedores em comparação a isso. Última vela de baixa sem capas de Fair Value. Espero que tenham compreendido. Tudo sobre o nosso bloco de ordem de alta prioridade. O perfil 1 apresenta 2 cenários distintos. Um é de alta qualidade. Outro é de baixa prioridade. Cenário de alta prioridade 1. Uma vela oposta surgindo com um gap de Fair Value. Uma vela oposta precisará ser. Quando o preço está em tendência, ok, então você reconhecerá que o preço está em tendência aqui. Então, uma vela de baixa, depois outra tendência. Aqui, basicamente, você não está fazendo nada. Está aguardando o padrão aparecer. Preço para revelar sua mão. E então,
Quando o preço retrai para este gap de rally aqui, você executa alvejando o recente swing alto. Então, em um cenário como este, como já expliquei antes, quando o bloco de ordens é menor, ele executa no Fair Value Cap. Quando o bloco de ordens é maior, você executa quando o preço toca o corpo da vela. Sinal de baixa probabilidade com uma vela. Agora, analisemos nosso perfil de ordem 2. Um perfil de ordem de alta qualidade ocorre com duas ou mais velas em oposição em uma tendência. Aqui está o exemplo. Temos uma tendência de baixa, certo? 2 velas de baixa, depois no meio da tendência. Temos 2 velas bullish. E então a tendência retoma. Então é assim que fica no gráfico. No último exemplo, o perfil de ordem 1. Eu mostrei a vocês o order block com uma vela. Certo, e neste exemplo, você está vendo um bloco de ordem com 2 ou mais velas. Pode ter 3, 4, 5 velas, não importa. Mas você vai estar, reconhecendo-os coletivamente. Marcando-os coletivamente. Aqui está um exemplo de bearish. Uma ou mais velas formam um order block. E aqui temos um exemplo de touro. Mais de 2 velas gerando um bloco de ordem. Fácil de entender. Perfil de ordem de bloqueio também. No perfil de ordem 1 tínhamos um vela de baixa ou uma vela de perto, criando um bloco de tendência. Aqui está a mesma coisa, mas aqui temos mais velas. E isso é mais de alta probabilidade do que um bloqueio de ordem com uma vela. Ok. Há situações em que o bloqueio de ordem com uma vela é de alta probabilidade. Como mostrei a vocês antes, quando vem com o Fair Value Cap. Há outro cenário, é quando o preço, gerando ordem de bloqueio após Stop Hunt. Vou mostrar a vocês isso também. Mas este é um cenário de alta volatilidade. Então, sempre que virem o preço em tendência, tanto em tendência de alta quanto em baixa, no meio da tendência, você atrasou um pouco. Preço se consolidando ou acumulando. E em um frame de tempo maior, se você passar para um frame de tempo maior a partir de um menor, aquele intervalo de acumulação ou consolidação, no frame de tempo inferior, isso se transforma em neste gráfico de maior tempo. Então, em um cenário assim, você pode ter mais de 2 velas, mas o mínimo é 2. Isso torna o cenário de alta prioridade para a entrada. Vamos ver a próxima apresentação. Aqui, mostrei um exemplo de como o preço, como o algoritmo, obtém suporte de um bloco de ordens em uma tendência bullish. Aqui podemos ver que a tendência é bullish. Este é o nosso perfil de ordem bloqueada também, certo? Mais de uma vela, perfil de ordem 1. Apenas uma vela agora, aqui, certo? Isto é o perfil de ordem 2. E este é um que você pode me perguntar, Hydra. Vejo 2 velas. Então, por que não é um perfil de ordem bloqueada também? Porque no meio daquele escândalo de baixa, temos uma vela verde de perto, certo? Se houver uma separação assim. Se houver uma vela verde. Então, vamos marcar o maior de perto, desculpe. A maior vela de baixa assim. Então, neste cenário, não estou marcando este bloco de ordem. Este bloco de ordem é maior que aquele, certo? Vou marcar este. E vou reconhecer este bloco de ordem. Um único bloco de ordens. Então, esse é o nosso perfil de audição. Não temos nenhuma separação. Isso significa que não temos nenhum vela de perto, separando esses 2 velas de fechamento. Então, esse é o nosso perfil de autoblock. Este é o nosso perfil autoblock de novo. Este é um cenário de alta prioridade. Uma vela de baixo aqui. Às vezes, também podemos ver o que a Tracy faz. Genera 2 ou 3 velas de baixa. E então, uma lacuna de valor. Então, também será o perfil de bloqueio de ordem 2. Faixa de valoração, perfil de bloqueio 1. Então, o perfil de bloqueio de ordem 2. Agora, vou compartilhar outro perfil em breve. Vamos dar uma olhada no nosso. Essa é uma dica, então é uma dica extra. Sobre o limite de ordem de alta prioridade, o limiar médio. Então, em um limite de ordem, o limiar médio será sempre alta prioridade para suporte. Um apoiador de hipertrofia. Resistência no order block pode surgir com frequência. Limite médio de 0,5% do intervalo. 0,5% do intervalo do bloqueio de ordem. Aqui está o seu bloqueio de ordem 0,5%. Aqui está o seu bloqueio de ordem de 0,5%, que é uma alta resistência aqui. Então suponha que você viu 2 velas próximas assim, certo?
Agora, de onde o preço pode obter alta resistência? Você pode esperar pacientemente pelo preço subir e atingir o 0,5%. Ou você pode executar diretamente no Fair Value Cap. Aqui temos uma faixa de preço. Coloque seu stop loss acima, direto neste bloco de ordens, certo? Aqui sua parada vai acima deste bloco de ordens. Limite médio. Você não quer ver o preço violando o limiar médio. Se você ver o preço descontado, feche sua operação está abaixo do preço de mercado. Porque sempre que o preço viola limite de meio de um bloco de ordens, isso significa o quê? Esse bloco de ordens pode se transformar em um bloco de ruptura, então. Não queremos ver isso aqui. Neste cenário, como estamos vendendo a descoberto, queremos ver o preço respeitando este limiar médio. Se o preço está fazendo isso, é um cenário de alta probabilidade. Conceito muito fácil de entender. Vamos ver a próxima apresentação. Aqui vamos analisar o perfil de ordem 3. O iniciador da tendência, certo? Vamos ver detalhadamente. Vamos falar mais sobre esses perfis. Em detalhes, como eles se apresentam no mercado. Como eles se apresentam no gráfico, certo? Na próxima aula. Então, esta primeira aula será bem básica. Como eu já disse antes, vou apenas apresentar a vocês como os diferentes blocos de ordem se parecem. E na próxima aula, vou mostrar como identificar esses blocos de ordem no gráfico real. Então, uma aula mais profunda virá em breve. Um perfil de bloqueio de alta prioridade. O iniciador da tendência. Este é o bloco de ordens que inicia uma tendência. Aparece após o preço fazer stop hunt e sopa de tartaruga. Então tem 3 perfis. Bloco de ordem de alta prioridade. O perfil 3 tem uma ou mais velas opostas. Depois de um stop hunt, há 3 cenários possíveis. 2 ou mais velas opostas com stop hunt. Uma vela oposta com stop hunt. 2 ou mais velas opostas com SMT. Vamos analisar os exemplos aqui. No primeiro exemplo, estou mostrando a vocês 2 exemplos juntos. O primeiro e o terceiro. 2 ou mais velas opostas com stop hunt. Este é o primeiro exemplo e o terceiro com SMT. Então como fica? Desculpe. Como está aqui, vemos que temos um swing baixo, certo? Então o preço fez uma parada de busca, temos algumas velas de baixa. E então, velas de perto, certo? A separação. Então, após um par de velas de fechamento em baixa, o preço subiu, fechando o corpo da vela acima. Eles se transformam em um bloco de ordens bull. Todas essas velas de baixa são nossos blocos de ordens bullish, certo? E esses blocos de ordens são um dos mais altos. Probabilidade de bloco de negociação. Eles iniciam a tendência, então eles entregam na maioria das vezes 2R a 4R. 5 são, se você os encontrar na hora certa. Então, esses tipos de bloqueios de ordem vêm com uma parada de caça. Antes de mostrar para vocês os blocos de ordem que surgem no meio de uma tendência. E como após o início de uma tendência. Mas este é um bloqueio de ordem que inicia a tendência. Então, há uma alta probabilidade de acontecer. Depois de toda a caça de paradas, candelabros baixos, candelabros de separação. E então você marca todas essas velas de fechamento baixas, segundo a imagem aqui, stop hunt. Candelas de baixa próxima se separam. Então aqui, veja este exemplo. Temos várias velas de fechamento baixas, algumas velas próximas. Então, velas de baixa novamente. Então, o preço se separou aqui. Então, se você ver um cenário como este, com uma tendência de baixa, então, um par de velas de perto. E então, é uma forte tendência. Você vai marcar essa parte. Separe essa primeira parte aqui. Ok. Depois da separação, após o candle de alta. Então, você não vai marcar. Todas essas velas de baixa fecharam como um bloqueio de ordem. Este é o preço do bloco de ordens de alta prioridade. Se você identificar corretamente o dióxido de enxofre, isso significa o quê? Se você identificar corretamente este bullish pideira, então o preço voltará a este bloqueio de ordem. Na maioria das vezes, qual é este e siga a tendência. Este é o modelo iniciador de tendência. Altíssima qualidade. Entregam mais de 2 a 4R, geralmente 2 a 4R. Aqui está o segundo exemplo. Uma vela oposta com stop hunt. Aqui você pode ver alguns Aqui podemos ver baixas em costura. É um stop hunt, uma vela de baixa. Apenas uma vela de baixa. Então, uma separação. Vamos marcar esta última vela de baixa. Preço fechou. O corpo de vela acima do preço foi ativado. Esta vela de baixa é um bloqueio de ordem. Então, o que você está fazendo aqui?
Depois de reconhecer que o preço fez uma parada de caça, agora você deve esperar a próxima vela fechar acima do preço de parada fechar, e o corpo acima deste bloco de ordens. Então, quando o preço retesteia o bloqueio de ordem novamente, nesta vela. Aqui, você tem uma conclusão nessa espécie de preço retestando. Aqui está sua entrada com stop. Pausa abaixo do bloqueio de alvo 22. 4R. Modelo simples novamente. Isto é apenas o básico que estou mostrando. Estou apresentando os modelos básicos para você. Na próxima aula, faremos uma discussão mais aprofundada sobre esses modelos, com muitos mais exemplos. Vamos ver a próxima apresentação. Bloqueio de ordem em 0,5% do intervalo de negociação. Muitas vezes, de alto nível, os blocos de ordens aparecem no 0,5% da faixa de negociação. Anote, aplique o bloqueio de ordem. Perfil 1 e 2 com 0,5% da taxa de negociação. Então, qual era o nosso perfil de ordens bloqueadas 1 e 2? No perfil 1, tínhamos o ordem bloqueio 1. Vela com e sem lacuna de Ferval. É isso que vamos procurar. No meio de uma faixa de negociação, e o bloqueio de ordem veio com 2. Vela de baixa ou alta. Então, duas velas opostas em uma tendência com um intervalo de preço, e sem lacuna de valor justo, certo? Então, é aqui que você vai procurar. Ordem de bloqueio 1 e 2. Elas geralmente se formam no meio de uma tendência. Então, o intervalo de negociação alto e baixo. Aqui está o seu bloco de ordens. Assim que você reconhece o padrão aqui, espere o preço voltar para o 0,5%. E então execute aqui. Comparada acima do bloqueio de ordem, como mostrei a vocês antes. E então, alvo de 2 a 4R ou o baixo da faixa de negociação recente. Conceito simples, mas mostro no gráfico para vocês. Quando eu faço um backtest deste conceito com vocês, vai ficar muito mais compreensível. Aqui temos um exemplo real. O bloqueio de ordem é 0,5% do intervalo de negociação. Aqui temos uma faixa de negociação. Temos um swing alto. Aqui estou faltando duas velas. Mas está bem. Suponha que há um swing baixo. E aqui está o perfil de ordem bloqueada 1. Perfil 1 com uma vela oposta em uma tendência. Então, nossa tendência é bearish com o Fair Valley Gap, certo? Veja o próximo exemplo. Alguns preços de velas próximas. Retornamos ao Gap Fair Valley com o bloqueio de ordem. E este bloco de ordens estava no meio da faixa. Aqui você pode ter mais de uma vela. Aqui você pode ter cerca de mais de 2. 3, 4, não o que for. Você não está se concentrando em quantas velas existem. Você está se concentrando em se este bloqueio de ordem estiver em 0,5% desta ordem. Desta faixa aqui. Espero que tenham compreendido o que compartilhei. Então, é isso para a primeira aula. Vou postar a aula 2 em breve. A segunda palestra tem mais detalhes. Entendimento desses padrões. Há mais 2 perfis. Vou apresentar a vocês, no bloco de ordens, e eles estarão na segunda aula. Vou postá-lo em breve, logo após eu soltar essa palestra. Então, vou encontrar vocês na próxima aula. Até lá, cuide-se. Boa sorte, boa negociação e paz.